Estudo do livro de Samuel. A introdução aqui é de Lawrence e Porter. No Antigo Testamento hebraico, 1 e 2 Samuel, Josué, Juízes, 1 e 2 Reis, são denominados profetas anteriores para distingui-los dos profetas posteriores, que nós chamamos de livros proféticos. Os livros de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis constituíam originariamente um livro cada, e cada um se tornou 2 livros no Antigo Testamento grego por conta da extensão dos rolos em uso comum na época. No hebraico, a divisão foi feita pela primeira vez na edição renascentista de Daniel Bomberg, Veneza, 1516, embora ocorra nos MSS já em 1477. No texto massorético, 1 e 2 Samuel, são simplesmente Samuel um título que não pode indicar autoria, visto que a morte de Samuel é registrada antes do final do primeiro livro. Nem sempre pode ser o tema, pois Davi ocupa de longe o lugar principal. Na Septuaginta, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis são intitulados os livros dos reinatos na versão em latim. Eles se tornam os 4 livros dos reis. E mesmo assim é apropriado associar o nome de Samuel à obra sob a direção de Deus. Ele conduziu a época dos juízes ao seu ápice e lançou o fundamento da própria monarquia, composição e fontes. Os livros históricos do Antigo Testamento dificilmente podem ser atribuídos a uma data ou a um autor específicos. No mundo antigo, a autoria não era propriamente exclusiva com o valor financeiro, como acabou se tornando por meio de leis de direitos autorais. Assim, não se ganhava nada ao anexar o nome a uma obra literária. Vemos então que os eventos registrados no livro estendem-se por mais de um século. Muitas partes soam como relatos de testemunhas oculares ou documentos contemporâneos, de forma que a obra não é constituída tanto de uma história elaborada com base no estudo das fontes, mas é antes a compilação das próprias fontes. Os críticos diferem com relação aos detalhes exatos, mas em geral reconhecem uma grande multiplicidade de fontes, incluindo às vezes relatos divergentes de alguns eventos específicos. A quantidade de fontes principais é estimada de forma diferente pelos variados estudiosos. R.H. Pfeiffer, Introduction to the Oth, 1941. Enxerga duas, uma logo no início e a outra bem mais tarde. A.R.S. Kennedy, página 13 a 26. Por outro lado, distingue 5. Letra S, as histórias iniciais de Samuel. Letra A, uma história da Arca da Aliança. Letra M, então vamos ver o que vai formar aqui. Essas histórias iniciais de Samuel. Letra A, que formação, né? Tipo parece. Letra A, uma história da Arca da Aliança. Letra M, uma história da monarquia favorável a ela. Letra D, uma história da monarquia hostil a ela, deuteronomista, em sua perspectiva. Letra C, a história da corte de Davi e a luta pela sucessão. Outros pontos de vista variam entre essas duas perspectivas, mas a maioria parece concordar em que, primeiro, há alguma conexão entre as diversas fontes e as fontes pressupostas do Pentateuco. 2. A compilação final ocorreu depois da reforma deuteronomista do rei Josias em 621 a.C., reflete o panorama moral
e religioso daquele movimento. Essa perspectiva não está sujeita a objeções em si. Cada historiador parte da sua própria filosofia da história. Os livros históricos em geral estão impregnados com o ensino de Deuteronômio de que o destino do povo depende diretamente da sua obediência a Javé ou da sua apostasia. Mas vão longe demais os críticos que sugerem que a história é manipulada para se encaixar nessa perspectiva. Veja uma avaliação equilibrada das perspectivas críticas em G.W. Anderson, A Critical Introduction to the Oath, 1959, páginas 71 a 81. Uma abordagem mais conservadora até em Robertson, Samuel and Saul, em The Oath Problem, 1946. O texto hebraico veio a nós bastante corrompido na sua transmissão, mais imperfeito do que qualquer outra parte do Antigo Testamento, com talvez uma exceção. Aliás, poucas partes do Antigo Testamento mostram tantas divergências entre TM no hebraico e a Septuaginta, texto grego, Septuaginta. Além disso, há também diferenças consideráveis entre as versões A, Códice Alexandrino e B, Códice Vaticano da Septuaginta. Em alguns trechos, o grego apresenta um trecho mais confiável e resolve algumas ambiguidades do texto hebraico. Mas, com diversos eruditos, tem destacado uma das regras básicas da crítica textual é que a versão mais difícil representa com maior probabilidade o texto original, visto que uma versão menos difícil pode indicar uma simplificação intencional. Malklein, página 33/4, que é a 33-34, observa que mais luz é lançada sobre o texto por meio de alguns fragmentos do século I descobertos em Qumran. Embora não sejam muito numerosos, dão algum apoio às recenções da Septuaginta. E isso é interessante, visto que representam um texto hebraico mais antigo do que o massorético, um texto hebraico, aliás, semelhante ao que o autor de Crônicas conhecia. As evidências textuais disponíveis atualmente são de grande importância, mas não nos permitem conclusões definitivas. Os livros de Samuel como história. A importância histórica dos livros de Samuel precisa estar evidente mesmo ao leitor mais desavisado. Neles temos as únicas fontes de informação acerca da origem da monarquia em Israel. A amplitude das implicações disso seria sentida se tirássemos da história de Israel os nomes de Samuel, Saul e Davi, H.P. Smith e Bede. De fato, 1 e 2 Samuel são considerados possuidores de alto valor históricos. O seu pano de fundo concorda com o que sabemos de outras fontes. As evidências trazidas à tona pela arqueologia acerca deste período geralmente confirmam a narrativa bíblica. Há dificuldades, sem dúvida, mas se todas as incongruências tivessem sido harmonizadas, isso teria tornado a história mais suspeita do que confiável. O problema dos números suspeitamente elevados é tratado abaixo. A cronologia do período não pode ser definida com certeza absoluta. Alguns períodos mencionados, como os 40 anos do reinado de Saul, Atos 13:21, também Joséfo, mas não mencionado no Antigo Testamento, e Davi, 2 Samuel 5:4, se sobrepuseram por um tempo impossível de ser determinado. Além disso, nestes casos precisamos reconhecer que o número 40 era usado muitas vezes para denotar um número arredondado. Tabelas cronológicas são sugeridas pelos diversos livros-texto. Como sugestão, podemos mencionar que F.F. Bruce, Israel and the Nations,
e o New Bible Dictionary datam a morte de Saul de 1010 a.C. e a de Salomão de 930 a.C. John Bright, History of Israel, que representa a erudição moderadamente crítica, sugere 1000 a.C. e 922 a.C., respectivamente. Os livros de Samuel, como literatura, esses livros que relatam o estabelecimento da monarquia e a história épica do rei Davi são revertidos de um estilo digno de forma literária do doce cantor de Israel. Nas sessões puramente históricas, a descrição é vívida, a ação é rápida e a caracterização das personagens magnífica. Os anais da corte revelam uma percepção psicológica das melhores escritores criativos modernos. R.N. Wibray, The Succession Narrative, 1968, contrasta esses capítulos com sagas bíblicas anteriores que estão no estilo de narrativas populares e nas quais a história é tecida com base em fontes anteriores. Ele vê aqui algo mais parecido em natureza com o romance, avaliável com base nos padrões do romance moderno. O romance clássico desde o século XVIII, um romance com uma trama conduzida a uma conclusão bem definida. Usar a palavra romance pode ser um tanto enganoso, pois o leitor comum associa o romance à ficção, o que por definição é aquilo que não é verdadeiro. Mas aqui não se sugere nenhuma negação da historicidade. O termo indica a forma e a qualidade literárias do escrito. Uma obra pode ser um romance histórico e, ao mesmo tempo, história. O que o Wibray diz acerca da narrativa da sucessão em geral é verdade a respeito de grande parte do restante de 1º e 2º Samuel. Esses documentos contêm também um elemento poético considerável. O cântico de gratidão de Ana, 1 Samuel 2, 1-10, quando a sua oração foi respondida, encontra eco no espírito e às vezes na formulação das palavras de Magnificat de Maria, Lucas 1:46. Uma elegia comovente acerca de Saul e Jonatas está em 2 Samuel 1:19 e há elementos elegíacos em 3:33 acerca de Abner e 18:33 e 19:4 acerca de Absalão. 2 Samuel capítulo 22 reaparece literalmente no Saltério como o Salmo 18. As últimas palavras de Davi, 2 Samuel 23, do 1 ao 7, são um salmo não incluído ao Saltério, mas mesmo assim é poético na sua atmosfera e forma literária. Lembrando os oráculos de Balaão em Números 24, os versos concentram a sua atenção numa descrição muito bela do governante ideal. Esse elemento poético não está restrito a trechos puramente poéticos. A linguagem de toda a obra é rica em expressões tremendamente felizes. Certamente são bem lembradas as expressões na Ara, com exceção de 1 Samuel 13:14. Foi-se a glória de Israel, 1 Samuel 4:21. Até aqui nos ajudou o Senhor, 7:12, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo seu coração, 13:14 a esse. A glória de Israel não mente, nem se arrepende, apenas há um passo entre mim e a morte. A tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Somos como águas derramadas na terra. Então aqui agora eu vou ler com as referências que eu li, sem as referências. Foi-se a glória de Israel, está em 1 Samuel 4:21. Até aqui nos ajudou o Senhor em 1 Samuel 7:12.
já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, está em 1 Samuel 13:14. A glória de Israel não mente, nem se arrepende, está em 1 Samuel 15:29. Apenas há um passo entre mim e a morte, 1 Samuel 20:3. A tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, 1 Samuel 25:29. Hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem, 2 Samuel 3:38. Somos como águas derramadas na terra, 1 Samuel 14:14. Característica das personagens. Essa ênfase poética é derivada em grande parte dos talentos musicais e literários de Davi. É apropriado observar aqui mais uma característica de 1 e 2 Samuel, o dom do autor de retratar o caráter de suas personagens. Extraordinários são o próprio Samuel e os dois reis. Todos são figuras de estatura heróica. A autoridade pessoal de Samuel impõe respeito a todo um povo. A condução e as ordens de Deus governam a sua vida, e é zeloso pela honra de Deus. Saul, o primeiro escolhido de Deus para ser rei, é corajoso, resoluto, modesto e claramente uma personagem popular. Davi é uma figura muito atraente, que era capaz de obter a amizade e lealdade daqueles que conduzia. Um homem de valor pessoal e habilidade militar, cujo comando de general era igualado pela arte da diplomacia em estabelecer o Império Israelita e a cidade de Jerusalém. Essas são personagens que estão aliás, são maiores do que as grandes personagens épicas e românticas, como Alexandre e Carlos Magno, mas o autor de 1 e 2 Samuel está escrevendo história e não narrativa épica. Ele toma o cuidado de retratar os seus heróis com defeitos e tudo. Assim vemos que Samuel falha de forma catastrófica na criação de seus próprios filhos, apesar do exemplo trágico de Eli. A exaltação de Saul lhe subiu à cabeça e a sua personalidade sofreu uma trágica deterioração. Até o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, permitiu-se a queda no pecado mais grave e seu adultério conduziu à trama do assassinato de um dos seus oficiais. As personagens secundárias também são indivíduos por seus próprios méritos, todos retratados de forma convincente. Eli, o respeitável sacerdote, e Natã, o fiel profeta, oficiais como o oportunista Joabe, o cruel Abner e o leal Benaia, príncipes como o grato Mefibosete, o frágil Isbosete, o insensível Aminon, Absalão com sua ambição arrogante e, mais importante que todos, Jonatas, amigo de Davi, Urias, o hitita, e evidentemente honesto, mas obtuso e insípido, Nabal é tolo, sem virtude alguma. Ziba é tão esperto quanto Aitofel, e o Antigo Testamento não conhece um vilão mais desprezível do que o edomita Doeg. Não há espaço aqui para falar de tantos outros, mas precisamos reservar uma palavra para retratar a galeria de mulheres: Ana e Penina, Mical, Abigail, Tamar, Batseba e outras, comparável à galeria do próprio Lucas. Questões críticas. Um comentário dessa envergadura não oferece espaço para um tratamento adequado de questões críticas de data, autoria, composições, etc. Para buscar mais informações acerca desses assuntos, o leitor deve consultar os artigos na primeira parte desse volume e livros relacionados na bibliografia. Duas questões, no entanto, parecem merecer uma observação especial nesse ponto. Letra A. Repetições. Relatos aparentemente iguais e repetidos. Sempre que um registro se faz por meio da compilação de algumas fontes, é evidente que pode haver sinais dessas repetições na obra resultante. Pode haver textos descrevendo eventos de diversos pontos de vista.
entretecidos em uma narrativa contínua, mas os críticos têm mostrado a tendência em considerar estes diferentes pontos de vista como contraditórios, e não raramente com base em evidências pouco substanciais. A conduta de Eli e seus filhos é censurada por uma afirmação geral em 1 Samuel 2, do 12 ao 25, e mais uma vez por um homem de Deus que passava de visita nos versículos 27 e 36, H.P. Smith, página 129, enxerga em 1 Samuel 13 e 15 e 28, dois relatos independentes da rejeição de Saul por parte de Javé, transmitidos por Samuel em Gilgal, e mesmo assim aparentemente inconscientes um do outro. Neste relato da instituição da monarquia em 1 Samuel 8:4, muitos estudiosos identificam duas histórias completamente irreconciliáveis. Nesses casos, talvez até seja legítimo enxergar duas histórias entretecidas, mas se são contraditórias é outra questão. Há um segundo tipo de repetição, duas histórias apresentadas como incidentes separados na narrativa do Antigo Testamento são consideradas por muitos eruditos relatos duplicados do mesmo evento. São apresentados dois relatos de Davi sendo chamado à corte, 1 Samuel 16:14, mas em um ele vem, aqui é 1 Samuel 14:23, 16 do 14 ao 23 e 17:55 a 18:5, mas em um ele vem como um cantor contratado e no outro como um futuro genro do rei. Duas ocasiões distintas, como bem podemos observar. Poderíamos aplicar o mesmo comentário de forma razoável aos dois relatos das negociações acerca do casamento de Davi com a filha de Saul, 18, do 17 ao 19. E essas histórias, na verdade, ainda se referem a princesas diferentes. A Davi, quando busca proteção de Aquis, 21, do 11 ao 16, e especialmente as duas ocasiões quando Davi, tendo Saul à sua mercê, poupou-lhe a vida, 23:14, acerca das quais o rei John Malcline de Glasgow, escrevendo em 1971, defende a ideia de que estão em vista dois eventos separados. Em terceiro lugar, alguns estudiosos enxergam uma contradição nos dois relatos da morte de Saul, 1 Samuel 31:4 e 2 Samuel 1:9 a 10. É verdade que há um contraste entre os relatos, mas somente porque o jovem de 2 Samuel 1 está mentindo na esperança de ter uma recompensa. Para resumir, pode-se propor que, embora as repetições do tipo sugerido não sejam desconhecidas na literatura do mundo antigo, a tendência provavelmente tem sido exagerar a sua ocorrência nos escritos históricos do Antigo Testamento. Precisamos levar em consideração também que, em alguns casos, as incertezas textuais nos livros de Samuel, por causa das variantes que surgem na comparação entre o TM e a Septuaginta, tornam o dogmatismo impossível. Letra B. Números elevados. Os estudantes muitas vezes ficam perplexos diante de números elevados que encontramos no Antigo Testamento. Em Números 1, por exemplo, são apresentadas estatísticas militares que parecem sugerir uma população israelita de mais de 2 milhões de pessoas. Tantas pessoas dificilmente teriam conseguido atravessar o Mar Vermelho em um dia. Muitas vezes se supõe que, da forma em que são apresentados, os números são incorretos, mas isso não quer dizer que são mera ficção.
J.W. Enyam sugere por meio de uma comparação: ninguém em sã consciência inventaria a história de um ônibus em que todos os 16 mil passageiros morreram no acidente. Os números devem ter algum significado. As dificuldades surgem da nossa forma de compreendê-los. Diversos autores estudaram o problema. Entre os evangélicos foram R.E.D. Clarke, The Large Numbers of the Church, página 82 a 92. J.W. Enyam, Large Numbers. O Enyam também fornece um resumo no The Lyon Handbook to the Bible, 1971, página 191 e 192. Os dois defendem o ponto de vista de que os relatos bíblicos são corretos, mas talvez o texto tenha sido corrompido ou compreendido incorretamente. Corrupção textual. Às vezes, um zero ou zeros, assim seria no sistema numérico arábico, foram acrescentados a um número. 2 Samuel 10:18 fala de 700 carros. 1 Crônicas 19:18 traz 7.000. Em 2 Samuel 15:7, TM, alguns MSS da Septuaginta, Absalão levou 40 anos para preparar a sua conspiração. Outros MSS da Septuaginta e Joséfo dizem o que é mais provável, 4 anos. Às vezes, um número pode ser omitido. 1 Samuel 13:1 diz que Saul tinha 1 ano de idade, e alguns MSS da Septuaginta traduzem 30 anos. Há ainda casos em que o número parece ter sido alterado sem uma razão satisfatória. 800 em 2 Samuel 23:8 torna-se 300 em 1 Crônicas 11:11. Relembrando um substantivo ao qual se anexa um numeral para sofrer uma mudança enigmática. Os 20.000 soldados de infantaria, os 12.000 dos homens de Tobi, em 2 Samuel 10:6, tornam-se 32.000 carros em 1 Crônicas 19:7. Finalmente, os números de uma lista podem resultar num total diferente da soma dos itens enumerados. O significado da raiz LP, Elef, Alup, etc. A raiz hebraica LP, em suas diversas formas, pode ser encontrada em muitos textos relevantes. Como numeral é com frequência traduzido por 1000, embora não raramente indique o número elevado ou um número arredondado, assim como usamos o termo milhares no plural. Mas também é usado para se referir à família, Juízes 6:15, clã, Zacarias 9:7, ou outros grupos sociais ou até grupos militares. Outro campo de significados inclui líderes de grupos. Aluf pode ser um chefe de tribo, Gênesis 36, do 15 a 43. Um capitão de 1.000 soldados, um soldado profissional ou completamente armado, ou um oficial em sentido geral. Alguns estudiosos têm sugerido que os números de números 1 são elevados demais para os fatos. Soma mais de 600.000 homens em idade militar, além do restante da população. No entanto, meio século antes, 2 parteiras foram suficientes para cuidar das necessidades de toda a população. Foram feitas tentativas de reduzir os números elevados ao interpretar milhares por oficiais. Assim, no versículo 21, 46.500 poderia significar 46 oficiais e 500 homens.
poderia significar 46 oficiais e 500 homens. Esse tipo de cálculo reduziria consideravelmente os números elevados a porções mais razoáveis. Embora não estejamos preocupados aqui em provar que essa explicação forneça a solução final do problema, foram propostas ainda outras explicações acerca de números 1. Sugere-se, contudo, que os fatos mostram que talvez não sejam os elevados números que contradigam o senso comum e o conhecimento histórico, mas antes o nosso conhecimento imperfeito de números elevados. A seguir, algumas observações acerca dos textos escolhidos de 1 e 2 Samuel. 1 Samuel 4. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Versículo 10. Wenham, Tim B, página 42 a 3. 43. Sugere que 30.000 é um número grande demais, enquanto a perda de 34 homens, 30.000 mais 4.000, talvez seja pequena demais, mas precisamos levar dois fatores em consideração. Estamos nos aproximando do período em que o ímpeto inicial do ataque era conduzido por figuras representativas. Davi e Golias, os 12 soldados de Abner e Joabe, 2 Samuel 2,14. E B, um número tão pequeno poderia ter um problema sério nos dias em que o povo estava virtualmente desarmado. 1 Samuel 3:22. 1 Samuel 11, do 8 ao 11. 330 soldados profissionais poderiam ter liberto Jabes de Gileade, mas fazer 330.000 homens atravessarem o Jordão parece não ser tão exequível. 1 Samuel 13:5. 30.000 carros de guerra, 6.000 condutores. A letra hebraica Lamed, era usada para o nosso L, era usada para representar 30, o L final de Israel. No texto pode ter sido repetido, tornado 1.000 em 30.000. 1 Samuel 15:4-5, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Wenham ressalta o fato de que essa força enorme foi lançada contra uma vila fortificada. Ele propõe como mais razoável